Muito boa noite, minha gente. Muito boa noite. Boa noite, meus amigos e amigas. Muito boa noite. Muito boa noite. Hoje nós vamos ter mais uma live que eu faço sempre aos domingos, né? A quem interessar possa. Geralmente nas quintas à noite, no sábado e no domingo. Eu tenho feito live. Boa noite, Valdinez. Boa noite, Ludmila. Boa noite, amigos e amigas. Muito boa noite mesmo. Estamos aqui. A live de hoje ela foi uma live que nasceu ontem, né? Por conta de de um texto do teólogo Clodovis Boff. Suponho que todos conheçam aqui, né? Principalmente quem é católico, fez teologia, Clodovis não é desconhecido, não é? Clodovis ontem circulou nas redes digitais muito boa noite, meu amigo Isaías, muito boa noite. Circulou ontem nas redes digitais um pequeno texto de Clodovis, de 4 páginas na verdade, que é uma espécie de carta endereçada aos bispos que participaram de uma reunião do CELAM, né, do Conselho Latino-Americano, no Rio de Janeiro. Né? Essa carta é uma espécie de resposta ou pergunta, né, porque ele começa com uma questão, né, ao documento final do CELAM. Todos os encontros do CELAM sempre tem uma espécie de documento final, né? Geralmente é um texto mais resumido, né, daquilo que é objetivo, né, da Conferência Episcopal Latino-Americana. E Clodovis, ele na verdade faz duras críticas ao documento e consequentemente não são apenas críticas ao documento, na verdade é um posicionamento muito crítico que não é de hoje, né, já data, pelo menos que eu saiba, de 3 décadas, né, que tem a ver com a teologia da libertação. Então, o problema de Clodovis não necessariamente é com os bispos do CELAM. Né? Eu não tenho dúvida, os bispos do CELAM se tornaram apenas uma espécie de álibi, né, um motivo para uma crítica mais aprofundada, não é, que Clodovis tem feito. Veja, eu queria retomar primeiro. O título da live é Clodovis Boff e a direita católica, : afinidades eletivas. Veja, essa palavra afinidade eletiva eu a capturei de Wolfgang Goethe, que é um escritor e pensador alemão. Eu capturei de Michel Louvi, de Max Weber e de Michel Louvi. Os 3 usam esse mesmo termo, né? Goethe é o pai do termo, Max Weber e Michel Louvi. Ambos utilizam esse termo, afinidades eletivas. A afinidade eletiva, na verdade, digamos assim, eletiva, que é de escolha, né? São afinidades que você tem por escolha. Então, por exemplo, um irmão seu é um irmão natural, você não escolheu um irmão, né? Agora, escolher uma amizade você pode. Então, entre amigos há uma afinidade eletiva. Então, é nesse sentido que eu coloquei. Clodovis Boff, ele não tem origem numa direita católica, né? Eu diria que hoje ele está na direita católica por afinidade. Esta é a minha hipótese, né, para explicar tal. Não sabia. Pronto, eu não sabia que esse termo é da química. Por favor, não sabia, viu? Alguém colocou aí. Eu não sabia. Olha, veja, esse termo eu utilizo a partir de um escritor chamado Wolfgang Goethe, que é um alemão, e Max Weber, e no Brasil, Michel Louvi. Eu não sabia, viu, que esse termo vem da química, afinidade eletiva. Né? Então eu uso no sentido que Goethe e Michel Louvi dão ao termo. Né? Então, como eu estava dizendo aqui, exatamente, muito grato, bom saber, viu? Muito bom saber, muito obrigado. Eu não sabia. Veja, eu uso o termo afinidade eletiva no sentido de Goethe e Weber e Michel Louvi para aplicar
ao teólogo Clodovis Boff na sua relação com a direita. Por razão de honestidade intelectual, temos que afirmar categoricamente: Clodovis Boff não tem origem na direita. Clodovis Boff não foi da direita originalmente, né? Clodovis Boff é um teólogo católico romano que tem origem na teologia da libertação. Quando eu fiz meu curso de teologia no Instituto de Teologia do Recife, eu li várias obras de Clodovis Boff. Li e ainda leio, inclusive, né? Para você ter uma ideia, Clodovis Boff foi pioneiro numa reflexão sobre o método na teologia da libertação. Clodovis Boff tem um trabalho excelente sobre a opção pelos pobres. Clodovis Boff tem um clássico que é a sua tese de doutorado, Teologia e Praxis. Não é que é um livro clássico, inclusive, por ironia do destino, esse livro tem forte influência de Louis Althusser, que era um grande marxista do momento, né? Essa tese de Clodovis, se não me engano, é do final dos anos 60, 70, e foi publicado pela editora Voz. A minha edição é da editora Voz, Teologia e Praxis, né? Então, assim, Clodovis Boff, ele tem origem na chamada esquerda católica, na teologia da libertação, na teologia progressista, o nome cada um queira dar. Ele chegou a escrever, juntamente com o irmão Leonardo Boff, um livro que para mim é absolutamente emblemático. Eu deixei por último, porque eu acho importante os debates que Clodovis faz e fez sobre o método em teologia, né? Eu até diria que no Brasil contemporâneo, o herdeiro dessa reflexão do método em teologia da libertação, é o teólogo cearense Francisco Aquino Júnior. Não sei se os meus colegas aqui que acompanham conhecem esse teólogo, que eu admiro muito. Eu diria que eu sou discípulo desse teólogo chamado Francisco Aquino Júnior, né? Escreve muito, e escreve muito bem, por sinal. Então veja, Clodovis Boff, ele foi pioneiro nessa reflexão sobre o método. Eu não tenho dúvida, eu vou arriscar aqui uma hipótese, né? Para quem conhece a tradição marxista, não é difícil entender. Clodovis Boff foi influenciado naquele momento ali, no seu livro Teologia e Praxis, por Louis Althusser. Louis Althusser era o grande nome do marxismo dos anos 60, né? Lembremos do corte epistemológico, né? Lembremos do livro clássico, né? Em Defesa de Marx, lembremos as leituras do Capital, né? Então Althusser foi um teólogo de uma importância muito grande, né? Foi eu diria, foi digamos assim, um marxista renomado, preparado, intelectualmente situado, tal. E nesse sentido, ele teve uma influência também na teologia, né? Então Althusser, eu não estou dizendo que necessariamente Clodovis Boff foi althuseriano, mas Clodovis Boff, no livro dele, até pelo título e pela citação, está isso. E uma das preocupações de Althusser era o debate sobre o método em Marx, né? Althusser chamou muita atenção para a questão do método. Eu diria que aí Clodovis teve influência de Althusser, na sua tese Teologia, não é, e Praxis. Eu, consequentemente, não quero também desprezar a influência não só de Althusser, mas de um marxismo como um todo. Clodovis Boff conheceu o marxismo. Então ele não era de orelhada, ele nunca foi um teólogo amador, um teólogo limitado, muito pelo contrário, Clodovis Boff é um grande teólogo. Então assim, a live aqui não é nada pessoal contra ele, não é nada ofensivo. Meu debate com ele é teórico. Meu debate com ele enquanto posição teológica. Não tenho nada pessoal contra ele, não o conheço, né? Não tenho também interesse de conhecê-lo, mas discordo dele. Eu discordo da carta. Eu escrevi um texto ontem sobre a carta que ele escreveu aos bispos. Discordo frontalmente daquela carta. Eu distribuí nas redes digitais o meu texto, né? Intitulado Pequeno Mundo de Clodovis Boff, não é? E o mundo atual, né? Eu queria confrontar a concepção de mundo de Clodovis, né? Meu interesse era fazer um confronto, né? Sobre a concepção de mundo de Clodovis hoje, né? Eu vejo ele como um teólogo muito limitado na sua concepção de mundo, né? E consequentemente isso tem incidências, né, na sua teologia. Então veja, retomando aqui, fecho o parênteses desse momento, não é, de Clodovis, eu queria retomar aqui
um livro dele que eu acho importante, né? O livro que ele escreveu ainda nos anos 80, em parceria com o irmão carnal dele, que é Leonardo Boff, um livro intitulado Como se faz Teologia da Libertação, né? Eu queria começar refletindo sobre esse livro, porque eu diria o seguinte: esse livro ele tem um papel muito importante na história da teologia da libertação latino-americana. Esse livro ele não é um panfleto de maneira nenhuma, ele não digamos assim, um livro, não é uma cartilha, não é um livro panfletário, não. Ele é um livro bem fundamentado. Apesar de ser um livro curto, era uma coleção pequena da editora Voz, uma coleção vermelhinha dos anos 80 da editora Voz, tem outros títulos, tal. Era uma espécie de série, né, sobre a teologia da libertação, criado pela editora Vozes, né? Esse livro faz parte de uma série, né? Eu tenho alguns exemplares ainda, mas esse me marcou profundamente. Eu fazia teologia no Instituto de Teologia do Recife, quando eu comprei esse livro na editora Voz do Recife, né? Como se faz Teologia da Libertação, Clodovis Boff e Leonardo Boff. Esse livro me marcou muito. Por isso que tudo que diz respeito a Clodovis Boff me chama a atenção, porque eu diria que esse livro, até hoje, ele me marca. Até hoje eu indico esse livro, até hoje eu trabalho em sala de aula com ele, não é? Então é um livro importante, eu não desmereço, muito pelo contrário. Se por um acaso Clodovis Boff dispensa esse livro, eu não o farei, tá certo? Eu não dispensarei. Eu acho que é um livro que tem, digamos assim, a sua importância histórica, esse livro, não é? Como se faz teologia da libertação. Obviamente que nós vivemos profundas mudanças no campo teológico na passagem dos anos 80 para 90, né? Eu diria mudança no sentido mais geral, mas a teologia da libertação viveu perseguição, teólogos foram perseguidos, teólogas foram perseguidas, houve uma perseguição implacável a partir do cardeal, que era cardeal e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que era o cardeal Joseph Ratzinger. Ratzinger escreve em 1984 uma instrução normativa sobre a teologia da libertação, em que havia uma crítica, não é, à teologia da libertação, em particular ao conceito, não é, de libertação na teologia da libertação. Ratzinger faz uma crítica, né? E a crítica de Ratzinger, do cardeal Ratzinger, que depois, todos sabem, se tornará o Papa Bento XVI, né, de um curto papado e depois renunciará, etc. Essa instrução de Ratzinger, ela foi sintomática naquele momento, né? Ali no meio dos anos 80, era um momento de ascensão da teologia da libertação, né? Era um momento em que a teologia da libertação ascendia, ela crescia, né? Era um momento em que a teologia da libertação ela se popularizava, né, em parte, e nesse momento eu acho importante chamar a atenção para uma coisa, né? O cardeal Ratzinger, quando escreve esse documento vira uma espécie de crítica comum à teologia da libertação. Depois, veja bem, um documento assinado pelo cardeal, o cardeal Joseph Ratzinger. Esse documento, que era uma instrução normativa sobre a libertação no cristianismo, esse documento ele fará uma crítica ao conceito de libertação na teologia da libertação. O cardeal vai dizer, resumindo aqui para não perder tempo com esse documento do cardeal, ele vai resumir o conceito de libertação da teologia da libertação ao marxismo, né? E ele vai dizer que é uma contradição uma teologia fundar-se no marxismo, porque o marxismo é materialista e ateu. Essa é a tese do cardeal Ratzinger, tá certo? E, consequentemente, a palavra libertação na teologia da libertação, ela é um equívoco, né? Essa é a tese do cardeal Ratzinger. Veja, esse texto do cardeal ele foi respondido brilhantemente pelo teólogo Juan Luis II. Um ano depois, pouco tempo depois, não é, o Juan Luis II escreveu um ensaio muito bom, para mim definitivo, né, sobre o texto do cardeal. Mas veja, independente do ensaio, né, independente do ensaio do cardeal Ratzinger, do texto normativo e tal, esse documento,
de Ratzinger teve um sucesso muito grande dentro do catolicismo e, consequentemente, esse documento sempre é usado contra a teologia da libertação, né? Então, na virada dos anos 80 para os anos 90, cresceu as críticas à teologia da libertação. Todas baseadas nesse documento. Todas. Todas as críticas à teologia da libertação na década de 90 tinha como fundamento o documento, a instrução normativa do cardeal Joseph Ratzinger. Então, a renovação carismática, os religiosos ligados à renovação carismática, né, o que tinha de direita católica, todo mundo criticava a teologia da libertação a partir do cardeal, né? Havia uma tentativa de deslegitimar a teologia da libertação, e em parte conseguiram, né? Agora, paralelo a isso, também houve muita desilusão com a teologia da libertação, né? A ideia de que a teologia da libertação era só influenciada pelo marxismo, que ela adquiriu uma sociologia, ela tinha como base uma sociologia radical, a teologia da libertação não tinha espiritualidade, a teologia da libertação era só luta, a teologia da libertação era coisa de comunista. Veja, todos os derivativos de críticas à teologia da libertação vinham da carta do cardeal Ratzinger, né? A ideia de uma teologia baseada no marxismo, baseada no comunismo, uma teologia que não tinha espiritualidade, etc. Para mim, tudo é equívoco. Olha, eu disse, Juan Luís II, em 1986, respondeu a esse documento definitivamente. Esse livro foi publicado pela editora Paulinas. É um livro pequeno do teólogo uruguaio Juan Luís II. Para mim, o livro do teólogo resolveu tudo. Eu não vou mais perder tempo com isso. Para mim, a crítica do cardeal Ratzinger, ela era um profundo equívoco. Ela não ajudou em nada o debate teológico, ela só prejudicou a teologia da libertação, porque ela virou meio que um panfleto nas mãos dessa direita católica e tal. Então, a crítica do cardeal não, de fato, é uma crítica que para mim não tem fundamento, e o teólogo Juan Luís II já havia, de certa forma, desconstruído. Agora, veja bem, a partir dos anos 90, Clodovis Boff começa a mudar, não é? Eu diria, Clodovis ele começa a acreditar na teoria do cardeal. Para mim, a mudança de Clodovis vai se dar quando ele começa a reproduzir essas teses. Vou dar um único exemplo de uma crítica de Clodovis à teologia da libertação que ele publicou no final dos anos 90, não lembro o ano, se foi 98 ou 99, ele publicou numa revista chamada REB, Revista Eclesiástica Brasileira, né? Clodovis escreve um artigo na REB, acho que é 98, se eu não me engano. Aí eu não vou dizer com certeza, eu não tenho precisão, mas eu me lembro que eu li esse artigo ainda à época, eu era assinante dessa revista chamada REB, Revista Eclesiástica Brasileira, né? Nesse número dessa revista, Clodovis escreve um artigo, não é? Para fazer uma crítica à noção de pobre, né? Ele diz que a teologia da libertação ela exagerou no uso da categoria pobre na teologia da libertação, a ponto de, aí palavras de Clodovis Boff, abre aspas, palavras de Clodovis Boff, a teologia da libertação substituiu Jesus pelo pobre, né? Repito, palavras de Clodovis Boff no final dos anos 90. A teologia da libertação substituiu Jesus pelo pobre. Ponto. Segue, né? Olha, veja, aqui começa a virada de Clodovis Boff, né? Então, a virada de Clodovis Boff não começou domingo, ontem, né, quando ele escreveu essa carta ao Celan. Não é? Essa virada de Clodovis Boff ela começa já na segunda metade dos anos 90, quando ele começa a se afastar da teologia da libertação, se afastar das pastorais sociais, não é? E principalmente fazer essa crítica tal. Veja, o primeiro a responder a essa crítica foi o padre José Comblan. À época, eu trabalhava com o padre Zé Comblan, eu conheci o padre Zé Comblan, ele foi meu professor, foi diretor espiritual, etc. E o padre Zé Comblan morava em João Pessoa. Ele morava numa cidade chamada Bahia, que é uma paróquia da Diocese de João Pessoa, mas, veja bem, da Arquidiocese de João Pessoa, mas ele não assumia paróquia, ele morava lá, ele acompanhava os missionários do campo de Serra Redonda, né? Então, o padre Comblan, ele ficou muito incomodado com essa posição de Clodovis. Eu me lembro dele reclamando, dizendo que Clodovis estava
decaindo na teologia. Eu lembro, numa reunião que teve lá em Serra Redonda, dos missionários do campo, ele ter ficado muito chateado com esse texto de Clodovis, porque ele diz que esse texto, segundo o padre Zé Comblan, esse texto, além de ser equivocado, ele é um texto banal, né? É isso que disse Comblan, né? Como grande teólogo que era Zé Comblan. Então, nesse sentido, ele diz, olha, o Clodovis ele se equivoca, né? Porque não é verdade que a teologia da libertação substituiu Jesus pelo pobre, não é verdade. E segundo, é um texto banal. Agora, Comblan ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Comblan disse uma coisa que para mim é definitivo, e eu acho que de certa forma fechou a página, né, de crítica ao Zé Comblan. Eu vejo assim, né? Fechou essa página, né, de crítica ao padre Zé Comblan, né? Veja, travou foi, minha gente? Voltou, não sei. Travou ou não? Eu não sei se... É que eu estava na crítica do padre José Comblan a Clodovis Boff. Eu não sei se travou, se voltou, não é? Se todos estão acompanhando ainda, não. Então continua, né? Tranquilo, estão ouvindo. Ótimo, obrigado, Irene. Veja, tranquilo, obrigado. Veja, o padre Zé Comblan, ele escreveu dizendo o seguinte: qual é o equívoco do teólogo José Comblan? Perdão, qual é o equívoco do teólogo Clodovis Boff segundo José Comblan? Comblan disse: não foi a teologia da libertação que substituiu Jesus pelo pobre. Foi Jesus que nasceu pobre. Quem escolheu o pobre foi Jesus, disse Comblan. Então assim, será que Clodovis não entendeu isso? Clodovis havia entendido isso nos anos 80. Então, não foi a teologia da libertação que substituiu Jesus pelo pobre. Foi Jesus que optou nascer pobre. Foi Jesus que optou nascer entre os pobres. Foi Jesus que se fez carne, e carne no pobre. Tese de Zé Comblan. Eu não tenho dúvida, Zé Comblan está coberto de razão, né? Então assim, veja, esse foi o grande equívoco e obviamente, Clodovis nunca corrigiu esse equívoco, nunca. Clodovis nunca se interessou em corrigir esse equívoco. Agora, eu diria que é uma mudança definitiva nele, mudança mesmo, uma mudança para não mais voltar. Aí sim, está no livro, eu li esse livro dele, foi o último livro de Clodovis que eu li, né? A última obra dele que eu li, não é uma obra de 2014, uma obra de 2014 intitulada O Livro do Sentido, o volume 1, Crise e Busca de Sentido Hoje, esse livro aqui. Pronto. Esse foi o último livro de Clodovis que eu li, né? Hoje, no meu texto, eu faço uma referência a esse livro, né? Faço uma referência... um tantinho crítica a ele. Não, o livro é muito bem escrito, o livro tem, para vocês terem uma ideia, o livro tem o livro tem 8 capítulos, mais um capítulo final, né, de propostas e tal, mas não é um livro difícil, por incrível que pareça, apesar de ser um livro com mais de 500 páginas, o livro tem 572 páginas, né? Então assim, ele é um livro bem escrito, obviamente, é um livro bem fundamentado, mas é um livro que ele fez uma opção que eu diria é o livro mais anti-teologia da libertação do Clodovis Boff, é esse livro aqui. O livro mais anti-teologia da libertação dele é esse livro aqui. Eu diria, esse livro aí sela completamente, não é, a posição contra a teologia da libertação, não é? Eu diria que esse livro sela completamente. Veja, em 2014, Clodovis Boff fecha sua página com a teologia da libertação, ele se distancia completamente, ele se distancia totalmente, ele se distancia em linguagem, ele se distancia em argumento e ele se distancia em fundamento, o que eu acho mais grave, né? Ele se distancia da teologia da libertação da linguagem. Essa linguagem aqui é uma linguagem totalmente teológica no sentido europeia. Ele se distancia nos argumentos, né? Que está longe da teologia da libertação, e ele se distancia no que eu acho pior, não é, que é nos fundamentos teóricos, né? O debate aqui é com Nietzsche, com a pós-modernidade. O debate aqui está ancorado numa categoria de, entre aspas, sentido absolutamente metafísica. Clodovis Boff cai na armadilha da metafísica nesse livro. Repito,
O maior erro de Clodovil e o seu distanciamento da teologia da libertação levou ele a cair na armadilha da metafísica. Eu não vou poder aqui dar uma aula sobre esse conceito em filosofia. Metafísica é um conceito que tem origem, não é, em Aristóteles. Eu não vou poder fazer isso aqui. Eu não vou poder fazer uma evolução da metafísica, por exemplo, de Aristóteles a Martin Heidegger. Isso só na cultura ocidental. Não vou poder fazer isso aqui. Lamento, mas a live não é para isso. Qualquer momento eu volto a esse tema, né? De como a metafísica no mundo contemporâneo foi um prejuízo para a teologia. Se a metafísica foi importante para o apóstolo Paulo, para Santo Agostinho, para Tomás de Aquino, a metafísica foi importante até o século XIX, com a neo-escolástica do Papa Leão XIII. No século XX, a metafísica ela passa a ser uma armadilha para a teologia, né? Ela passa a ser um problema para a teologia. Ela passa a ser, digamos assim, a metafísica como fundamento da teologia no século XX passa a ser um problema. O primeiro a perceber esse problema foi o teólogo alemão Karl Rahner. Rahner muda as bases teológicas, né? Karl Rahner foi aluno de Heidegger, etc. Então assim, Karl Rahner muda. O que é que faz Clodovil? Clodovil regride a Karl Rahner, Clodovil regride ao Concílio Vaticano II. Não é? O que tem sido a posição, por isso que há uma afinidade eletiva entre Clodovil e a direita católica, porque Clodovil, teologicamente, ele regride ao Vaticano II. Né? Ele volta a um debate que parece aquele debate dos anos 50, daqueles teólogos franceses que queriam brigar com Sartre. Né? Então, assim, o debate aqui de Clodovil é o debate com o niilismo. Então, Clodovil aponta uma crise da igreja e obviamente uma crise civilizacional a partir da palavra sentido, entendeu? A partir da palavra sentido. Ora, a palavra sentido ela é uma palavra ambígua, porque o sentido ele não existe autonomamente. Sentido é uma palavra que requer um ponto de ligação. Sentido é uma palavra relacional. Clodovil autonomiza a palavra sentido, como se sentido fosse uma coisa hipostasiada sobre a cabeça dos homens e mulheres, sobre a cabeça dos seres humanos. Ora, a palavra sentido, ela não é uma palavra hipostasiada. A palavra sentido não é uma palavra autônoma das relações humanas. A palavra sentido, ela não é uma palavra que tenha explicação própria. A palavra sentido é sempre uma palavra relacional. É sentido em relação a alguma coisa. Clodovil, ele cai na armadilha da metafísica porque ele cai exatamente na cilada do conceito de sentido metafísico. Consequentemente, essa palavra sentido, ela vai, de certa forma, brigar, polemizar com a palavra niilismo. Então, Clodovil opõe sentido a niilismo, entendeu? E, obviamente, a saída de Clodovil, obviamente, será, não é? E não podia, obviamente, ser diferente, né? A posição de Clodovil será a busca por um sentido transcendente, né? Clodovil ele retoma a ideia da busca pelo sentido transcendente. Ser cristão é buscar uma transcendência em sentido metafísico. Nesse sentido, Clodovil ele abole as mediações socioanalíticas da teologia. Essa tese de abolir as relações socioanalíticas da teologia leva a teologia ao tradicionalismo. Então, a minha tese é simples. Clodovil fez um caminho para o tradicionalismo. Clodovil fez um caminho para o conservadorismo. Tenho que dizer, ele rompe com a teologia da libertação, ele rompe com o paradigma da teologia da libertação, né? Ele aceita a crítica do cardeal Ratzinger ao conceito de libertação na teologia da libertação e ele embarca, digamos assim, numa rota metafísica sem volta. Sem volta. E a prova disso está neste livro dele, intitulado O Livro do Sentido Tal. Então, nesse sentido, ao embarcar nessa barca metafísica, Clodovil tira da sua teologia e da teologia em geral as bases materiais que são importantíssimas para compreender o mundo. É uma teologia
que quer compreender apenas a igreja. É uma teologia que quer apenas compreender o indivíduo católico isolado do mundo. É uma teologia que isola o sujeito do mundo, que tira o mundo do sujeito. Clodovil faz hoje uma teologia que tira o mundo do sujeito. Ora, uma teologia que tira o mundo do sujeito, ela está hipostasiadamente metafísica, minha gente. Esse é o erro maior de Clodovil. Ora, não é à toa que Clodovil passa a ser acolhido por José Eduardo, passa a ser acolhido por esse Dom Adair, não é, lá da diocese, de uma diocese do interior de Goiás. Ele passa a ser acolhido por Bernardo Kister, ele passa a ser acolhido por essa direita católica militando nas redes digitais. Ora, significa dizer, o rompimento de Clodovil com a teologia da libertação e a sua militância contra a teologia da libertação a partir de categorias metafísicas leva Clodovil a se aproximar de uma direita católica por afinidade eletiva. Ele escolhe. Clodovil escolheu, veja, por afinidade eletiva. Clodovil escolheu, não é, esta aproximação. Clodovil escolheu esse caminho. Então foi uma escolha própria. Ele não foi obrigado, ele não foi forçado. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele. Foi uma escolha livre e própria. Ele fazer esse caminho. Um caminho anti-teologia da libertação. Um caminho próximo à metafísica do sentido. Um caminho em que o fundamento da teologia agora é um fundamento metafísico do sentido. Por isso que Clodovil agora quer saber de espiritualidade, quer saber de devocionalismo, quer saber de símbolos cristãos. No artigo que ele escreveu, na carta que ele escreveu aos bispos do Ceilão, ele diz: os bispos não querem mais usar distintivos católicos, tipo batina preta, cruz enorme, terço na mão e etc. Clodovil chegou a esse nível, minha gente. Clodovil chegou a esse nível. Veja, eu sou contra a batina preta? Não. Eu sou contra rosário na mão? Não. Né? Eu sou contra preocupações de espiritualidade? Não. Muito pelo contrário. Agora, vamos ser muito sinceros. Isso não é distintivo de católico. Veja, todo conservador católico, ele volta à ideia de identidade católica. Clodovil caiu nesta metafísica, a metafísica da identidade católica, né? O mundo católico, o país católico, ser católico. Veja, isso é um discurso pré-Concílio Vaticano II. Clodovil, por afinidade eletiva, se associa diretamente a uma direita católica pré-Vaticano II, uma direita católica crítica do Papa João XXIII, uma direita católica profundamente hostil ao Papa Francisco, né? Uma direita católica que saudosamente quer voltar à identidade católica. Então veja, nesse sentido, Clodovil comete um erro primário e esse erro teórico incide na prática. Já dizia o velho Lenin, todo erro teórico incide na prática, né? Todo erro teórico incide na prática. Clodovil comete um erro teórico, que é ancorar a sua teologia numa metafísica do sentido. Lamento, mas esse é o caminho dele, não tenho nada contra ele, não é nada pessoal, nada ofensivo, é uma divergência teológica. O meu problema com o senhor Clodovil Boff é uma divergência teológica. Ora, essa divergência teológica, ela se dá por conta da forma como ele abandona o paradigma da teologia da libertação e abraça o paradigma do sentido. Significa dizer, a mudança definitiva de Clodovil está em seu livro, O Livro do Sentido. Se você ler esse livro, você vai entender perfeitamente qual foi a mudança de Clodovil. Eu diria que neste livro, O Livro do Sentido, ele abraça, não é, o que em filosofia chamamos de metafísica do sentido. Veja, Clodovil tem uma boa formação em filosofia. Clodovil não é um superficial, não é um escritor de orelhada. Clodovil não é um tolo deslumbrado. Clodovil é um homem inteligente. Clodovil tem uma formação segura. Clodovil tem uma formação bem fundamentada. Clodovil escreveu muito nos anos 80 livros muito importantes. Eu comecei citando aqui Como Fazer Teologia da Libertação, A Opção pelos Pobres, Teologia e Praxis. Clodovil escreveu muito e obras bem fundamentadas. Clodovil é pioneiro no debate do método na teologia da libertação, né? Clodovil é uma referência nisso, tá certo? Então assim, Clodovil não é qualquer um. Então Clodovil é aqueles que acham que Clodovil é qualquer um, pena, não entendeu nada, é um tolo também, né? Porque existe tolo também na esquerda, então é um tolo. Clodovil não é tolo. Clodovil não é qualquer um.
Clodovil é um homem preparado, Clodovil é um cara estudado, Clodovil sabe o que está fazendo. Clodovil tem plena consciência. E é nesse sentido que devemos entender essa mudança de Clodovil. Não foi uma mudança qualquer, foi uma mudança de paradigma. Ora, foi uma mudança paradigmática e não é qualquer mudança, né? Clodovil não é um transfuga, não é um que abandona de qualquer forma a esquerda. Clodovil não é um oportunista. Esses oportunistas de esquerda que vão migrando de acordo com cargo, dinheiro, tal. Não é por isso. Sejamos honestos com o teólogo. Clodovil, em nenhum momento, ele é um oportunista. Clodovil não era um oportunista. Clodovil foi um teólogo sério. E é ainda, né? Mesmo que para a direita, mas ele é um teólogo sério. Então, assim, ele não é um oportunista como esses bobocas da esquerda. Ele não é um trânsfuga da esquerda. Ele não é um oportunista, ele não era assim. Ele não estava na teologia da libertação por oportunismo, ele estava por consciência, ele estava por convicção. Ele escreveu livros fundamentais. Veja, Clodovil não é qualquer um na teologia da libertação. Eu acho que é importante, por respeito a ele e por honestidade intelectual. Acho que é importante ter honestidade intelectual, né? No debate, na reflexão, na leitura, etc. Então, ele não é qualquer um. Agora, é exatamente por ele não ser qualquer um que a mudança dele foi uma mudança muito radical. Eu disse e repito, Clodovil mudou de paradigma, minha gente. E eu estou desafiando a todos e todas que estão aqui. Onde está a mudança de Clodovil? Está nesse livro aqui, o livro do sentido. Entenda? Eu li esse livro é de 2014. Quando eu li esse livro, imediatamente eu disse, Clodovil mudou de paradigma. Quando eu li isso, ele mudou de paradigma. Então assim, não tem mais volta. Clodovil mudou de paradigma. Ora, agora, a mudança de paradigma de Clodovil, que já se deu, veja, eu fiz aqui um histórico, eu fiz aqui uma espécie de genealogia da mudança de Clodovil. Ela começa nos anos 90, não é esse livro? Esse livro é de 2014. A mudança de Clodovil começa na segunda metade dos anos 90, quando ele escreve na Reb um artigo criticando a categoria pobre. Ali começa a mudança de Clodovil. Né? Clodovil começa a aceitar os pressupostos do cardeal Joseph Ratzinger. Ele começa a aceitar na segunda metade dos anos 90. A partir da segunda metade dos anos 90 até 2014, ele fez um processo de mudança de paradigma. Em 2014, ao anunciar este livro, o livro do sentido, ele mudou de paradigma. Então significa dizer, a mudança de Clodovil foi uma mudança intelectual, foi uma mudança de paradigma teológico. Ele não mudou de fé, ele continua católico, etc. Então ele não mudou de fé, ele mudou de paradigma dentro da teologia. É uma coisa que, obviamente, eu não quero aqui exagerar demais, eu não quero entrar em detalhes teológicos, isso não é uma aula de teologia. Uma aula de teologia seria um pouquinho diferente, mais fundamentada, a partir de alguns textos. Então é importante essa língua franca. Agora, eu não posso deixar de fazer esse aparato teológico. De fato, Clodovil ele mudou dentro do catolicismo. Clodovil não abandona o catolicismo, Clodovil não sai da fé católica, mas ele muda de paradigma teológico dentro do catolicismo. E é exatamente nessa mudança de paradigma teológico dentro do catolicismo que fará exatamente Clodovil Boff migrar para uma outra perspectiva. Agora só que aí entra, e eu já estou terminando a minha live, aqui entra uma outra questão de Clodovil. Veja, eu começo falando do Clodovil na teologia da libertação, o Clodovil que vai rompendo com a teologia da libertação, o Clodovil que se afasta da teologia da libertação na segunda metade do século XIX, e o Clodovil que se afasta definitivamente da teologia da libertação com a publicação deste livro em 2014. 2014 é um marco da mudança definitiva, daquela mudança que era processual e chega a ser definitiva e chega a ser o termo em 2014. A partir de 2014, Clodovil é outro. Clodovil passa a escrever pequenos textos contra a teologia da libertação e ele passa a criticar a teologia da libertação naquela toada que ele já vinha, criticando a categoria pobre, o uso da categoria pobre, o que ele chama de sociologia ordinária. Ele começa a criticar tudo aquilo que ele produziu nos anos 90. Ele começa a criticar o que ele produziu nos anos 80, o que ele produziu na passagem dos anos 70 para os anos 80, porque Clodovil ele vem desde os anos 70, tá certo? Produzindo, escrevendo livros, etc. Tal. Livros importantes que eu ainda leio, releio. Eu não vou deixar de ler um livro como A Opção pelos Pobres, que ele escreveu em parceria com George Pixley. Para mim, um dos maiores biblistas que eu já li na vida. George Pixley, um batista. Veja, é um livro dele em parceria com um teólogo batista.
né? O Jorge Pixley, né? Clodovis Boff, Jorge Pixley, A Opção pelos Pobres. Você encontra esse livro aí em sebo. Eu acho um livro clássico, eu sempre recomendo aos meus alunos esse livro. A Opção pelos Pobres, Clodovis Boff e Jorge Pixley. Então eu não vou deixar de ler ele, de maneira nenhuma, né? Agora, não tenho mais ilusão com ele. Clodovis Boff mudou de paradigma. Clodovis Boff não pertence a nenhuma linha da teologia da libertação. Clodovis Boff está em outro campo. Agora tem uma coisa que eu quero terminar com isso, não é? Eu quero terminar porque o título da live é Clodovis Boff e a direita católica, dois pontos, não é? Uma afinidade eletiva. Eu quero chegar nesse ponto para terminar a live. O ponto da afinidade eletiva. Qual é a afinidade eletiva? É que Clodovis Boff, ao mudar de paradigma, ao abraçar o paradigma que eu chamo de, entre aspas, metafísica do sentido, Clodovis Boff, a partir de 2014, ele sacramenta, não é, uma mudança radical em relação à teologia da libertação. Ele sai da teologia da libertação para a chamada metafísica do sentido, não é? Nessa metafísica do sentido, Clodovis passa, e aí eu acho que é uma coisa muito, muito importante, não é, que é assim, olha, ele começa a trabalhar com categorias de um certo transcendentalismo, no sentido teológico, não no sentido kantiano de transcendental, mas no sentido teológico. Clodovis Boff passa a falar em identidade de católico, ele passa a falar em cultura católica, ele passa a falar em símbolos católicos. Clodovis passa a criticar o episcopado e o clero por não usar símbolos católicos. Ele passa a dizer que os teólogos não evangelizam, que os teólogos não falam de Deus, que os teólogos não falam de Jesus. Então assim, ele passa a criar um teólogo na cabeça dele que não existe. Não existe teólogo que não fala de Deus. Se um teólogo que não fala de Deus não é teólogo, é outra coisa, né? Então assim, eu acho que ele acaba caindo nessa metafísica do sentido, ele entra num certo dogmatismo. Clodovis cai num certo dogmatismo, não é? E neste dogmatismo ele fica nessa linha de reivindicar temas transcendentes, não é? Identidade católica, etc. Então, com isso ele fere qualquer diálogo interreligioso, com isso ele se afasta de qualquer possibilidade ecumênica e, obviamente, com isso ele se afasta de uma perspectiva progressista. Ele passa a criticar a modernidade, modernismo, ele passa a assumir o quê? Um discurso de direita. Pronto, é isso que eu quero dizer. A live foi para fundamentar isto. A live foi grande meu amigo Joaquim Monteiro, grande meu mestre no budismo brasileiro, Joaquim Monteiro, muito boa noite. Veja, ele passa, Clodovis Boff, a assumir uma linguagem de direita, minha gente. Entenda isso. O senhor Clodovis Boff, ele passa a assumir uma linguagem de direita. Ora, aí você diz, Homero, como é que você tem prova disso? Primeiro, eu tenho prova disso no livro que ele escreve sobre a teologia da libertação, o livro mais recente, que é uma coletânea de artigos dele, em que ele detona com a teologia da libertação, detona mesmo, no sentido literal, ele detona com a teologia da libertação, primeiro, e segundo, ele é abraçado pela direita. Não sei se vocês olharam a foto desta live. Eu propositalmente coloquei a legenda e uma foto. Observem a foto da live. Observem os três padres que estão com Clodovis. Por favor, observem a foto. Está Clodovis no meio e três padres ladeando ele. Três padres que estão ladeando ele. Os três padres são tudo de direita. O Zé Eduardo, o padre lá, o padre que hoje está na Fraternidade Pio X. Então veja, Clodovis hoje, ele é acolhido pela direita católica. Ele é acolhido por Dom Adair, que é bispo de Formosa. Ele é acolhido por Frei Gilson. Ele é acolhido pelo padre José Eduardo. Ele é acolhido por esse padre François. Ele é acolhido por essa direita católica que está militando nas redes digitais. Clodovis virou, hoje, garoto propaganda dessa direita nas redes digitais. É uma pena, eu lamento. Clodovis virou garoto propaganda de uma direita católica. Abertamente, assumidamente, não faz segredo algum, etc e tal. Então lamento imensamente, né? Lamento imensamente ter chegado aí. A minha perspectiva nessa live era fundamentar essa mudança de paradigma de Clodovis. Era isso que eu ia fazer aqui. Essa live não é uma aula de teologia, longe disso. Em algum momento eu vou dar um mini curso mais aprofundado sobre essa mudança de paradigma de teologia. Eu quero aprofundar a metafísica do sentido em Clodovis e como essa metafísica do sentido é base para a direita hoje, porque eu tenho estudado o tradicionalismo, eu tenho estudado a extrema-direita católica, eu tenho estudado como essa direita católica milita nessas redes digitais. É o meu objeto de pesquisa hoje. E Clodovis Boff está no raio, não é, dessa mudança tal. Então, meu amigo Joaquim, a grande mudança de Clodovis está nesse livro aqui.
nesse livro aqui, no que eu chamo de Metafísica do Sentido, Joaquim. Né? O livro do sentido, que é um livro de pura metafísica, Joaquim. De uma volta a uma metafísica pré-conciliar. É isso. Então, nesse sentido, Clodovil mudou completamente, né? E, consequentemente, mudou de lado. Né? Você não mudou só de paradigma teológico, ele mudou de lado. Né? Entenda, ele mudou de paradigma teológico, ele abandona a teologia da libertação e abraça uma metafísica do sentido, né? Mas ele mudou de lado, não foi apenas teologicamente ou ideologicamente. Ele mudou de lado. Olhe os amigos dele. Olhe quem está do lado dele e tal. Então, há uma mudança fundamental em Clodovil que diz respeito ao catolicismo brasileiro, que diz respeito a uma orientação do catolicismo brasileiro. E, consequentemente, diz respeito, não é, a uma praxis pastoral, a uma orientação teológica, etc. Então, Clodovil mudou. Esse é um fato, meu amigo Joaquim. Quando eu montar esse minicurso sobre a metafísica do sentido de Clodovil, eu convido você, Joaquim Monteiro, e a gente vai conversar muito sobre isso, porque você entende disso também, mesmo que a partir do budismo. Eu agradeço demais a todos e todas que estiveram aqui, agradeço mesmo aos amigos e amigos, todos e todas que estiveram aqui, simpáticos ou não simpáticos à teologia da libertação. Espero que tenham compreendido essa mudança paradigmática do teólogo Clodovil Boff. Muito obrigado, muito boa noite e até a próxima live. Grande abraço.